servidor público, olá cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa produzido pela Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje o programa Cidadania e Serviço Público apresenta para vocês mais uma palestra do Congresso da Pública Central do Servidor. Quem faz essa palestra é o Bruno Moretti e vai falar sobre o orçamento público, sua estrutura e os reflexos na vida dos brasileiros. Vamos lá? Para vocês terem uma ideia, em 2015, foram 3,8 milhões de pessoas que estavam disputando 230 mil vagas nas universidades. Em 2021, houve uma queda de 60%. Em 6 anos, reduziu 60% essas matrículas, essa procura, né? Aí tem uma pesquisa de um pesquisador do INEP, Adriano Sienkiewicz, que ele levantou algumas hipóteses sobre os principais motivos, que corrobora muito com o que o Bruno falou aqui, né? Um dos principais motivos é a crise econômica, realmente, que muitas famílias perderam empregos e os jovens foram, então, obrigados a buscar empregos no mercado para ajudar as famílias, ao invés de seguir com os estudos, né? Houve também o sucateamento das universidades, né, com essa queda absurda do orçamento, e que isso também impactou negativamente a percepção pública da qualidade das universidades, e por isso também as pessoas deixaram de procurar um pouco, mas também o FIES, que é o Fundo de Financiamento para vários estudantes, né, também caiu muito. E de 17 bilhões em 2017 para... Gostaria de saber se o Bruno tem uma estimativa de quantos anos nós levaremos para reformular essa sobreposição de regras, né, que vem sendo geradas, com um governo que se iniciaria aí, em 2023, um governo diferente. Quantos anos nós levaremos para retomar o nosso equilíbrio? Então, você falou sobre a regra de ouro. Então, eu tenho 2 perguntas sobre esse assunto. A primeira é, o que você acha que se a regra de ouro é tratada como uma norma fictícia, sendo descumprida com o aval do Congresso, e que o governo, para pressionar os parlamentares, usa o apelo que é para garantir o pagamento de aposentadoria, salários e benefícios? E a outra pergunta é, o que você acha da PEC dos precatórios da 23, se houve inclusões de jabutis, contemplando flexibilizações nas regras fiscais para abrir caminho para a execução de despesas em ano eleitoral, como o pagamento do programa do Bolsa Família, batizado de Auxílio Brasil? Agora, os estados brasileiros, inclusive o que eu venho lá do Rio Grande do Sul, estão ingressando no regime de recuperação fiscal, numa dívida altamente discutível, né? Uma dívida eterna. Nós assinamos um contrato em 1998, ela já está renegociada até 2052 e não será paga, haverá resíduo lá no final, por todos os cálculos que nós fazemos, né? E aí, a brutalidade que se está praticando contra o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo segue pagando uma dívida com taxa de juros elevadas, né, contra a União, e a União tendo ganhos em relação aos estados e subordinando os estados num regime de recuperação fiscal, a não ter concurso público, a não ter condição de melhorar planos de cargos e salários e tal. Quer dizer, um conjunto de restrições absolutamente insuportáveis, né, e que condicionam os estados brasileiros, eliminam a questão federativa e condicionam os estados brasileiros a um alinhamento com essa política federal, né, e que desconstrói a possibilidade de reação para a gente fazer coisas importantes e ter autonomia no sistema federativo.
Então, eram essas algumas considerações que eu queria deixar aí à tua disposição para que você tratasse ainda mais em relação ao que você já falou. Obrigado. Sobre a questão da Regina, né, aí eu vou aproveitar já para casar com a sua última questão, que foi sobre as mudanças, né, urgentes e necessárias. Eu acho, viu, Regina, que assim, aqui na minha cabeça, é o Bruno que está respondendo sem representar ninguém aqui. Ok. O que eu acho que é importante, né? Assim, nós estamos vendo o que está contratado para 2023, certo? Um PIB praticamente estagnado. Se não mudarem as regras, você volta à tributação federal sobre combustíveis, que tem um peso muito menor do que o ICMS, tá certo? Mas isso, por exemplo, na gasolina daria um impacto de 70 centavos no preço da gasolina. Então, você voltaria à tributação de combustíveis, federal que eu estou falando, você reduziria benefícios. Então, juntos, isso seria o quê? Uma contração fiscal enorme. Ou seja, o Estado está sugando dinheiro da sociedade, porque ele está aumentando o imposto e reduzindo o gasto. Então, ele está, não é que ele está sugando dinheiro da sociedade, ele está diminuindo a quantidade de dinheiro que circula, entende? Isso vai ajudar ou vai atrapalhar ainda mais a economia. Então, assim, só que o orçamento do ano que vem é feito agora em 2023. Em 2022, desculpa. Então, o que eu acho importante, né? Que quem ganhar a eleição peça justamente isso que a gente chama de waiver, né? Para 2023, com responsabilidade, porque precisa entender o tamanho do passivo que está sendo gestado, né? Inclusive com uma eventual decisão do Supremo em relação à questão que o colega colocou dos precatórios, né? Porque eu acho que em algum momento o Supremo vai determinar a revisão dessa emenda constitucional. Isso tem uma ADI lá, né? E há uma série de passivos, entendeu? Por exemplo, o Congresso, vou falar de uma coisa super justa, o Congresso aprovou o piso da enfermagem. É muito justo, não é pouco, é muito justo. Só que é o seguinte, como eu disse a vocês, os estados e municípios já respondem por 60% do gasto de saúde, né? Os estados filantrópicos já estão numa situação financeira muito difícil, né? Aí sim vale o raciocínio do orçamento privado, entende? Do orçamento doméstico, porque esses agentes, seja um estado, um município, seja uma Santa Casa, não emite moeda, não tem flexibilidade fiscal. Então, o impacto do piso sobre os entes é muito forte. Entes esses que estão perdendo a receita do ICMS, presidente. Então, assim, as medidas não fecham. Em economia tem essa, não sei se é nem uma vantagem ou uma desvantagem, mas as coisas em algum momento aparecem. Você segura aqui, ela aparece aqui, entende? Então, assim, vai ter que ser tratado. Vai ter que ser tratado e eu acho que para 2023, se você não fizer uma autorização para gastar acima do teto, a política fiscal vai reforçar a estagnação da economia e a piora social. Então, é muito importante, assim, começar por aí, entende, Regina? Uma mudança emergencial para autorizar um volume de gasto em 23 que não implique um choque de preço de combustível por conta da questão do tributo federal, que retomaria de 1º de janeiro, que resolva a questão dos benefícios sociais, de preferência que seja permanente, né, gente? Para não ficar essa coisa de pagar benefício mais baixo e, quando chega próximo do período eleitoral, aumentar o valor. Então, que seja que se resolva essa questão para não ter uma enorme redução da renda dos mais pobres no dia 1º de janeiro de 2023. E para outras questões, para passivos que eu mencionei, na área da saúde e outras questões, enfim, quem tiver sentado lá tem que fazer conta e ver o tamanho desse waiver aí, né? Para mim é isso que é o ponto e mesmo o mercado já sabe que isso terá que acontecer. O teto de gasto ele é irrealizável, é isso. Se ele não tivesse sido minimamente flexibilizado, como eu falei, né? Como eu mostrei aqui, a situação hoje seria ainda mais grave. Eu nem sei, acho que ela estaria fechando a universidade, eu não sei. Bom, agora, em 23, você precisa sinalizar, fazer o orçamento de 24 já com novas regras, estruturalmente, entende? Então, assim, na minha cabeça, você precisa revogar essas regras constitucionais, porque essa constitucionalização das regras fiscais serviu só para enrijecer ainda mais o Estado brasileiro, para dizer assim, não, está na Constituição que não pode, né? Então, não pode. E aí, aí tem uma discussão sobre qual é a melhor regra a se adotar, né? Olhando para os países, né, para o que poderia ser uma regra mais flexível, por exemplo, uma regra de gasto,
só que não impondo esse teto decrescente, como eu mostrei aqui. Uma regra de gasto que permita, por exemplo, o crescimento real da despesa, a depender do tipo de despesa, entende? Então, por exemplo, uma despesa com forte efeito multiplicador da renda, ou seja, uma despesa que vai ter um impacto muito forte sobre a economia, essa tem que deixar crescer mais, porque ela que vai gerar, inclusive, arrecadação adiante para o Estado investir mais ainda, né, e ter sustentabilidade. A Suécia usa isso, né? Assim, não é só isso que ela usa, mas uma coisa que ela faz é uma regra de gasto, que não é igual ao do Brasil, ninguém usa uma regra igual ao do Brasil, e aí ela define um valor para 3 anos, portanto não é para 20 também, porque a situação muda o tempo todo, você precisa ser dinâmico, né? Não dá para ser tão rígido. E, além disso, ela aplica sublimites por área. Áreas com mais, digamos, impacto social, econômico, ambiental, tem que ter um limite maior. E aí você aproveitaria o quê? Canalizaria essa expansão fiscal para os gastos que realmente importam para a sociedade, entende? Teria modernizar a LRF, ela ser uma regra também menos rígida, menos procíclica, como eu falei, né? Que na época da crise ela cobra corte de gasto, gastos que são importantes para a economia e para a sociedade, né? Por exemplo, aumenta a demanda por serviço social, você tem que cortar o gasto. Que você pudesse fazer um regime um pouco mais flexível, por exemplo, com bandas fiscais, entendeu? Que você pudesse gastar mais num momento de crise, sem pedir toda hora para o Congresso para mudar a meta, porque isso tem um custo político muito alto, né? Você ficar toda hora, muda a meta, aí assim, a receita cai, mas a imprensa trabalha isso como se fosse uma gastança. Então, se você tivesse uma regra mais civilizada para permitir, particularmente, que o Estado fizesse 2 coisas. Os gastos cruciais, né, para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país, ou seja, que esses gastos tenham estabilidade na prática. Então, estou dizendo o seguinte, por tudo que a gente já falou aqui, o Amaury fez menção muito bem a isso, dívida em moeda local para fazer o bom gasto público, o gasto que tem retorno para a sociedade, não tem problema nenhum de se fazer, é o que o mundo inteiro está aprendendo desde 2008 com a crise internacional e agora com a crise da pandemia. Nesse sentido, Amaury, que eu digo que às vezes eu fico preocupado, e eu não estou criando um espantalho, tá? Estou dizendo assim, com um discurso que às vezes e não é o seu que eu estou falando, mas assim, com um discurso que olha a dívida pública apenas por um lado negativo, que ela tem que suscitar essa relação do rentismo e tal, mas, por outro lado, é ela que viabiliza o Estado Nacional, né, executar suas tarefas quando não há arrecadação suficiente. Por outro lado, é verdade também que não há arrecadação suficiente, por exemplo, pelo que eu mostrei aqui, né, pelo fato de que a renda dos mais ricos é muito pouco tributada no Brasil. Então, assim, para concluir, basicamente, assim, é uma regra que dê estabilidade para determinados gastos estratégicos, e quem ganhar a eleição tem que escolher que gastos são esses, é quase que um contrato com a sociedade. E, por outro lado, que esses gastos possam funcionar na contramão do ciclo econômico. Ou seja, quando tem crise, o Estado tem que estar livre para usar a política fiscal para mitigar a crise, porque não pode ter uma regra que piora a crise, entendeu? Isso é uma burrice. E os países do mundo estão entendendo isso. Então, para mim, é isso. Uma perna emergencial para 2023 e uma perna estrutural a partir de 2024 com essas características. O que eu mais gosto nessa ideia é que, e aí é claro, quando você faz esse sistema mais flexível, você mira também uma sustentabilidade fiscal de médio prazo. Isso que eu acho que é importante para dar previsibilidade para todo mundo, né? E o que eu mais gosto nisso é que, se fosse feito assim, você já canalizaria essa expansão fiscal para determinados gastos, entende? Para não ter risco da gente, por exemplo, aumentar gastos com recursos sem critérios objetivos, né? Então, eu vejo por aí, tá? Essa é a minha visão pessoal nesse caso. A questão do Mauro, né? São 2 bem específicas. Regra de ouro é fictícia, Mauro? Fictícia. Agora, Bruno, então você acha que devia cumprir a regra de ouro? Não, acho que é mais um entulho dessas regras. Só voltando à questão da Regina, quando eu falei de limpar da Constituição as regras fiscais que enrijecem muito a gestão pública, uma delas é a regra de ouro, que está lá nesse caso, desde 88. A regra de ouro, ela tem um histórico, digamos assim, um pouco mal entendido, que as pessoas atribuem ao Keynes, né? A regra de ouro, que é um economista justamente conhecido por defender o papel da política fiscal para estabilizar as economias, né? Mas ele achava mais, isso que eu falei, gente, mais ou menos inspirado nessa ideia do Keynes. Ele fala assim, você precisa ter um orçamento separado do orçamento comum, digamos assim, do dia a dia, que é um orçamento justamente que você pode crescer, inclusive fazer déficit, não tem problema nenhum, justamente para botar a economia numa situação no limite de pleno emprego, entende? Então,
E ele dizia que esse orçamento era o orçamento de capital. Não necessariamente só de investimento, mas o orçamento com esses gastos que tem forte poder de fazer a economia reanimar. Então, daí vem essa ideia. A regra de ouro limita a dívida para financiar a despesa corrente. Só que quando você transforma isso numa classificação contábil, desculpe a expressão, mas pouco inteligente, que é você dizer assim, não, o gasto corrente não pode ser financiado por dívida. Então, vamos pensar aqui. Boa parte da verba das pesquisas, que vão ser, por exemplo, fundamentais para o país ter vacina, né, para o país aumentar a sua capacidade tecnológica, são gastos correntes. São gastos correntes, o gasto com a bolsa de pesquisa. Alguns, assim, o equipamento do laboratório é infraestrutura, ok, é gasto de capital. Mas você tem uma série de gastos que são correntes. E outra coisa, né, gente? Essas coisas não se fazem sem gente, né? Porque às vezes fica parecendo, não, mas isso aí é gasto de... Sim, quem você acha que opera, que bota o soro no SUS? Quem que você acha que dá aula, que faz pesquisa, não é verdade? Então, assim, apesar do mundo meio distópico aí, robotizado, entende? O gasto pessoal é fundamental. Então, assim, eu acho que, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar quando escrevo é o complexo econômico industrial da saúde. Como é que uma das políticas que você usa para fazer inovação na saúde é usar o poder de compra do Estado. Por exemplo, em vez de você fazer um pregão, né, você faz uma parceria entre o laboratório público oficial e você compra por dispensa do laboratório e ele transfere tecnologia para um laboratório do SUS. Cara, isso é uma beleza, você reduz a tua dependência externa, paga mais barato a partir dali pelos medicamentos, entende? Ou por vacina, seja lá o que for. Esse gasto é corrente, é um gasto com fornecimento de insumo, entende? Então, assim, a regra de ouro não ajuda, eu acho, a qualificar a gestão pública, a meu ver. E outra coisa, ela também tem esse problema de ser procíclica, ela vai exigir cortes no momento da crise, porque ela vai querer limitar o endividamento, quando eu acho que não é o caso. Num momento de crise, desde que seja aplicado num gasto bom. E aí, para concluir essa questão da regra de ouro, países, por exemplo, como Inglaterra, Alemanha, acabaram com a regra de ouro justamente na crise de 2008, porque teriam que fazer uma mega austeridade fiscal ainda maior para conseguir cumprir a regra. E como não consegue quando não tem receita, fica descumprindo, entendeu? Aí fica descumprindo e pede para o Congresso, aí tem um custo político alto, você sabe disso, e aí, é claro, bota em pessoal, em previdência, para dizer, se você não deixar eu flexibilizar a regra, eu não pago o salário. Teve ano, não sei se vocês dão conta disso aqui, quem for do nível federal, teve ano que perigou não pagar. Teve ano que perigou não pagar salário porque o Congresso não aceitou aprovar. Sobre a tua outra questão da PEC dos precatórios, eu acho o seguinte, como transformaram num dogma essas regras com os efeitos que eu coloquei aqui, fiscais, especialmente o teto, em vez de você revisar de forma transparente o teto, na direção, por exemplo, do que eu coloquei para a Regina, né, que seria uma proposta, você fica fazendo puxadinho na regra. E, nesse caso, um puxadinho muito feio. Porque o que você faz? Você limita artificialmente um pagamento, mas quando você olha intertemporalmente, essa despesa vai continuar lá, ela não vai sumir. Tudo bem que você pode fazer aqueles acordos e tal, mas a despesa não vai sumir. Então, na verdade, você está aumentando o passivo público, certo? E essa conta chegará adiante. O que seria melhor? Sempre melhor é ser mais transparente, né? Especialmente no campo das finanças públicas. Os passivos são desse tamanho, paga os passivos, tem que administrar, entender por que cresceu tanto para tentar resolver e aumenta o gasto para pagar o que tem que ser pago, né? Agora, para fingir que está cumprindo o teto, limitar o precatório e deixar a bomba explodir daqui a alguns anos, eu não acho uma boa regra, além do fato de que não necessariamente não me parece justo, né, com as pessoas, embora assim, conseguimos melhorar um pouco no Congresso a PEC para que as pessoas, digamos assim, mais vulneráveis não sofressem tanto impacto, mas mesmo assim não foi possível eliminar, né, esse impacto sobre as pessoas mais vulneráveis. Então, eu acho que é muito ruim a PEC dos precatórios e cria uma incerteza, uma insegurança, né? Na época eu conversei com o pessoal do mercado, inclusive, né? Assim, muito, muito ruim. Eu prefiro transparência, aumenta o gasto para cumprir o passivo, entendeu? Não tem problema. Mauri, eu gostei muito da sua fala. Eu tenho, enfim, e é natural, né? Nós somos democratas, a gente pode divergir em alguns pontos. Eu queria até prosseguir, né, esse debate aí com você em outro momento, para não tomar muito tempo aqui. Mas primeiro, assim, a questão do gráfico de pizza, né?
ele está correto, né? Ele está correto, assim, o dado é aquele mesmo, está certo, o dado é aquele, e a coisa da rolagem, além do que você falou, da despesa corrente de capital, o dado da rolagem é despesa. É um erro classificá-lo como despesa, mas a lei manda fazê-lo. Então, se eu dei essa impressão, até eu peço desculpas, mas o dado está corretíssimo, não tem nenhum erro no dado. Eu só acho que interpretar a rolagem como despesa, apesar da lei, é um problema. Se tem um problema na maneira como faz a rolagem, aí é como você falou, a gente bota para isso. Mas assim, tem que ficar claro para as pessoas que não ter a rolagem da dívida pressiona financeiramente o Estado, porque em vez de você rolar uma dívida, você vai ter que pagá-la naquele momento, né? E não necessariamente em condições. Hoje, por exemplo, o Tesouro tem uma reserva de liquidez, né? Que ele faz lá uma conta, tem um nível que ele chama de prudência, né? Assim, que ele está tranquilo. Ele está tranquilão, ele está com 2 vezes a reserva acima do nível de prudência. Então, assim, não tem problema nenhum de liquidez e tal, tudo bem, mas eu só acho que não dá para classificar a rolagem como... Porque é engraçado, as pessoas falam assim, qual é a lógica das pessoas? E aí eu não estou falando de vocês que dominam o tema, né? Mas pessoas às vezes que não conhecem. É simples. Se tem, sei lá, quantos trilhões no orçamento, que aí esse tantos trilhões sempre inclui a rolagem da dívida, tira desse valor e paga o que tem que pagar, saúde, educação. Não, é o contrário nesse sentido, entende? Porque se eu retirasse o valor previsto para a rolagem, eu teria que pagar a dívida agora, e eu pagar a dívida agora, a não ser que eu não pagasse, me retiraria espaço para pagar outras coisas, né? Esse dinheiro da rolagem ele não se confunde, na minha visão, com um recurso que vai para a saúde, educação, etc. Sobre a questão do regime de recuperação fiscal, estou absolutamente de acordo com você, até pelo que eu falei, você também colocou, que assim, a União tem maior flexibilidade fiscal porque é emissora de dívida na sua moeda. Ela usa toda a legislação que faz para estados e municípios, em particular do regime de recuperação, mas também usou aquela do refinanciamento da dívida para induzir essas políticas de austeridade junto aos estados, para fazer uma série de proibições, para interditar uma série de gastos. Então, assim, eu acho muito ruim, né, que você faça isso. E pior, você amarra os estados e eles não conseguem se recuperar nunca. O Rio de Janeiro melhorou agora por conta que o Rio de Janeiro recebe muito royalties, os royalties bombaram, mas você vai ver, desinflando o preço das commodities e juntando com a questão do ICMS, vai ser muito difícil. Daqui a pouco os estados vão estar de novo na porta do Congresso pedindo um novo regime, e se você entender que volta o círculo vicioso, né? Aperta os estados mais, né? E aí quando aperta os estados, eles perdem capacidade institucional de fazer políticas públicas, de atender a população. Então eu concordo com você que eu não comentei de fato e acho que é muito negativo, ou negativa a maneira como se estrutura o regime de recuperação fiscal. Acho que amarra o Estado de um jeito tal que não dá a ele uma perspectiva de aumento da sua capacidade para voltar a fazer políticas públicas. E aí acaba induzindo, né, é para isso que serve, não só uma maior amarra ao Estado, mas também, como eu estava dizendo, uma própria indução, digamos, de interesse de mercado com venda de empresas, né, que são muito importantes, como aconteceu no caso do Rio. No Rio Grande do Sul, não sei se teve, né? Não estava exato. Bom, e a tua última questão, né? A tua última questão, não, outra coisa que eu anotei sua aqui, enfim, na questão da dívida, que ela não tem contrapartida, né, para a população. O que eu defendo, o que eu estou dizendo é o seguinte, foi justamente o contrário, que a gente tem um sistema fiscal e orçamentário que dê estabilidade a um determinado conjunto de gastos que são estratégicos para o país, social, ambiental e economicamente, de maneira que, para ter estabilidade, assim, quando tem crise, não tem arrecadação, o gasto continua. Então tem que emitir dívida, que é o que eu estava falando para a Regina. Se você emitir dívida para esses gastos, eu não vejo, sabe, eu não vejo negativamente, ao contrário, porque a solução seria cortar gasto, né? Então, a outra solução, né? Então, a meu ver, por exemplo, na pandemia, a dívida pública aumentou e foi muito favorável, ela financiou o auxílio emergencial, por exemplo, entende? E essa questão da sobra de caixa, vou falar bem rapidamente, assim, essa é a parte que a gente não concorda, a gente pode continuar conversando e deve, assim, a divergência é do jogo democrático, eu vou falar bem respeitosamente, tá? O que acontece, né? Quando a gente diz que o Estado não tem restrição fiscal quando ele se endivida na sua moeda, é porque nós estamos vivendo um sistema sem lastro, né? Antigamente, até a década de 70, você tinha o padrão ouro, então tinha lastro em ouro, para gastar tinha que ter o ouro. Ou se você é endividado na moeda externa, você precisa dessa moeda. É o problema da Argentina. Por que a Argentina vive na crise? Porque ela está endividada em dólar e a moeda dela ela tem muita dificuldade de se endividar. A dívida interna argentina, Mauro, é basicamente de compromissada, né? Mas fora isso não tem.
Então, o que acontece? Nesse sistema fiduciário, não tem esse limite de não tem dinheiro. O Estado não, ele não tem que buscar dinheiro em nenhum lugar, porque o dinheiro é contábil, é uma relação de débito e crédito. Então, o que acontece? Com essa visão, às vezes, da sobra de caixa, eu acho que se desconsidera o seguinte: quando o Estado acredita na conta de alguém, foi o que aconteceu na pandemia. Ele usou o caixa, em vez de pagar a dívida, por exemplo, como ele está fazendo agora, desviando os recursos do Fundo Social, etc., ele pegou o caixa dele, até porque o mercado estava, né, cobrando muito alto aí para refinanciar a dívida. Ele pegou o caixa e gastou. Quando ele pega o caixa dele e gasta, tinha 1 trilhão, sei lá quanto no caixa. bilhões para os bancos. Isso, então. Mas aí o que acontece? Não, assim, estou falando do recurso que foi para o auxílio emergencial, por exemplo. Entendeu? Aí o que acontece? Você paga, você acredita isso na conta de um beneficiário. Isso não tem lastro físico em nada, não tem um cofrinho, não tem uma nota no banco, entendeu? É uma relação contábil mesmo, de débito e crédito. Aumenta a reserva bancária dos bancos. Quando aumenta a reserva bancária, a política monetária precisa enxugar esse excesso de liquidez para não perder o controle sobre a taxa de juros, né? Um assunto muito técnico e tal. Não, porque senão a taxa de juros sai do controle do Banco Central. Aí você privatizou a política monetária, entende? Que é o pior dos mundos. Então, assim, a minha questão para a gente seguir no debate, né? Como eu disse, falando assim com muito respeito, é assim: para aumentar o gasto público, aumenta, nesse sistema fiduciário, aumentando a liquidez do sistema, como é que eu faço para administrar a política monetária nessas circunstâncias sem usar um instrumento de enxugamento da liquidez? É uma pergunta honesta para a gente prosseguir nesse debate, tá bom? Chegamos ao fim de mais um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Cidadania e serviço público, sempre trazendo para você, cidadão, para você, servidor, um bate-papo sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.